Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de 1 João, capítulo de número 1, do versículo de número 5 ao versículo de número 2 do capítulo de número 2, onde João vai nos falar a respeito das trevas e da luz e nos fazer para cada um de nós aqui um contraste entre trevas e luz. E ele vai nos dizer o seguinte: esta é a mensagem que ouvimos dele e transmitimos a vocês, que Deus é luz e não há treva alguma nele. Se dizemos que estamos em comunhão com ele, caminhamos nas trevas, mentimos e não fazemos o que é verdade. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos com que ele seja um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, eu escrevo estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos aquele que defende a nossa causa diante do Pai, a saber, o justo Jesus, o Messias. Ele é o sacrifício que expia nossos pecados, e não só os nossos, mas também os pecados do mundo todo. Aqui, João vai nos fazer uma comparação bastante interessante entre luz e as trevas. E para que a gente possa entender melhor o que João está dizendo aqui, eu vou contar para você uma história fictícia. Imagine que uma garota chamada Elizabeth está se mudando finalmente para o seu apartamento e ela recebe dos seus pais então uma poltrona muito bonita, uma poltrona bastante decorada, uma poltrona que já era dos seus pais e da família dos seus pais há muito tempo, e ela então recebe aquela poltrona restaurada com um estofado todo novo, um estofado branquinho, um estofado novinho e assim por diante. E ela leva aquela poltrona para sua casa, para sua nova casa. Enquanto ela está ali reformando a sua casa, guardando os livros, ela não sabe direito o que acontece, mas uma xícara, um copo de café cai em cima daquela poltrona, e aquela poltrona então, que era a poltrona com que os seus pais haviam presenteado ela, fica manchada, totalmente manchada pelo café. Ela sabe que ela não vai conseguir tirar aquela mancha, os seus pais estão prestes a vir e ela então se desespera. A luz que entra naquela casa mostra exatamente como aquela poltrona está. Aquela poltrona está manchada e ela não sabe o que fazer. Um misto de sentimentos toma conta do seu coração. A vontade dela, às vezes, é que os seus pais não apareçam naquele dia planejado. A vontade dela é que aquela poltrona de alguma maneira suma, é que os seus pais não enxerguem aquilo, mas não tem o que fazer. Os seus pais virão e a luz irá expor a real condição daquela poltrona. Assim também é com as nossas vidas, e é por isso que muitas vezes, quando na Bíblia alguém se encontra com Deus, ou alguém diz que está se encontrando com Deus ou com um anjo, a primeira reação é uma reação de espanto e uma reação de medo, a sensação de que existem coisas no nosso coração que ainda não estão consertadas, e nós gostaríamos de consertar essas coisas antes que nós fôssemos apresentados a Deus. A sensação muitas vezes de querer se esconder nas trevas, porque nós sabemos que a nossa vida não está manchada por uma simples xícara de café, mas está manchada pelo próprio pecado. E é aqui que João vai nos dizer que para nós não existe escapatória. E ele vai nos dizer que essa luz que é lançada no nosso coração deve nos confrontar com o pecado, e nós precisamos assumir, nós somos pecadores, porque João vai nos dizer, se nós dizemos que nós não temos pecado, nós vamos chamar o próprio Deus de mentiroso. Esse Deus está voltando,
ele está vindo e nós precisamos nos reconciliar com ele e assumir: olha, nós somos sim pecadores. Mas é interessante que nessa história que eu te contei a respeito dessa moça, os seus pais não têm nenhum poder de remover manchas, mas imagine que os pais dessa menina tenham um poder ou um ingrediente mágico que pode simplesmente ser jogado em cima desse sofá e as manchas possam ser retiradas desse sofá como num passe de mágica. Seria bom demais para ser verdade, não é? Se quando ela recebesse ali os seus pais tivessem nas mãos já esse produto maravilhoso. Mas, embora talvez essa história seja boa demais para ser verdade na vida dessa garota fictícia chamada Elizabeth, essa história é real nas nossas vidas, é real no nosso drama. Porque no nosso próprio drama, esse pai que está voltando, ele tem o poder para arrancar essa mancha do nosso coração. Não através de um produto mágico, mas através do sangue do seu Filho Cristo Jesus. É por isso que João vai nos dizer que o sangue de Jesus é aquele sangue que nos perdoa de todo pecado, que nos limpa de todo pecado. E essa é a esperança que nós devemos ter. Nós devemos então, primeiro, reconhecer sim que nós somos pecadores, reconhecer sim o real estado da nossa mente, do nosso coração, reconhecer que somos homens e mulheres que desobedeceram a lei de Deus e que transgrediram a lei de Deus. Não há como escapar, não há como esconder de Deus todas as nossas falhas e os nossos fracassos. Isso não é uma opção, mas a boa opção e a boa notícia é que Deus, Ele é aquele que não apenas enxerga os nossos pecados e lança luz no nosso coração para que nós possamos enxergar os nossos pecados, mas através de Cristo Jesus, Ele é também aquele que nos salva e nos limpa de todos os pecados. E João vai nos dizer, como nós lemos no começo do capítulo 2, eu digo isso não para que vocês continuem pecando, mas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai, Jesus, o Messias. João vai dizer, eu não digo isso para que vocês se sujem ainda mais, não é? Não faz sentido na história de Elizabeth, se ela olhasse e dissesse, bom, agora que os meus pais têm um produto que pode limpar o meu sofá, agora então eu vou jogar café pela casa inteira. É lógico que ela não pensaria assim, e nós também não devemos pensar assim com relação ao nosso pecado. João diz isso para que a gente não peque, mas se nós pecarmos, existe um sangue que pode nos limpar de todo pecado. É o sangue do próprio Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Que você aceite esta luz que penetra a sua alma, que você reconheça que você é um pecador, que tem pecado, e que você também aceite o perdão e a salvação que existe no sangue de Jesus Cristo, que é poderoso para nos perdoar de todo pecado. E que este sangue possa trazer para você comunhão, não apenas com Deus, mas também com aqueles que estão à sua volta. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.